Realmente a torcida do Paysandu é acima da média. A equipe está 10 jogos de invencibilidade, faltou um pouquinho mais de convicção nas ações, né? Sempre tem muita coisa para melhorar. A nossa equipe, ela tem sido equilibrada, porque aí sim nós vamos pensar na Copa Verde, né? Chegou a ter a chance de ter feito até mais, Luizinho? Bom, primeiro, parabenizar, para que eu não esqueça, está fresco na minha memória, a presença do torcedor novamente, né? Realmente a torcida do Paysandu é acima da média. 2 jogos próximos aí, a torcida se fazendo presente, e parabenizar o nosso torcedor. Eu venho falando muito internamente para a gente trabalhar arduamente, para a gente manter esse torcedor aqui dentro, né? O time fica mais forte, mais pesado, mais robusto. Então, parabenizar a torcida, parabenizar as mulheres que estão vindo em peso, né? Mulher sagrada, e estamos felizes com isso. E a gente fala internamente da importância de nos entregarmos para que a gente possa trazer alegria para essa torcida. Com relação ao jogo, nós pegamos um adversário que nos incomodou no primeiro tempo. Teve um momento crítico no jogo. Foram 2, 3 ações ali que o nosso goleiro estava concentrado. Poderia ter um dano maior se ele não tivesse tão feliz, tão presente ali naquele momento. Mas tirando aquele momento que eles tiveram aquelas 2 finalizações de dentro da área, as outras finalizações todas foram muito distantes, muito de fora da área, sem gerar mais danos para o goleiro, né? E eu acredito que no primeiro tempo, de maneira natural, nós conseguimos chegar muito no terço do campo. Porém, como o adversário ficava muitas vezes com 3, eles ficam com os 3 atacantes e um meia frente, quando eles têm a bola, eles já tentam atacar rápido. Eles fizeram gol assim contra o rival. No primeiro jogo contra o Paysandu, eles fizeram um gol assim. É um time que, quando tem a bola, principalmente com o Alexandre, ele aciona rápido o Rodrigo, o Alagoano. Então, assim, é um time que incomoda. Eles subiram a marcação com 3 nos nossos 3 construtores. Em alguns momentos, nós acabamos ali forçando alguns passes e eles conseguiram nos incomodar em alguns contra-ataques. Mas eu acredito que teve um momento crítico no jogo, que foram aquelas ações do Nogueira. As outras foram chutes mais esporádicos, de muito longe, né? A bola passou muito distante do gol. No primeiro tempo eu conversei internamente que estava faltando um pouquinho mais daquela capacidade motora fina da gente estar mais convicto para fazer o gol. Eu senti um pouquinho de displicência e conversei com os atletas com relação a isso. Nós criamos com naturalidade tabelas dos 2 lados, triangulações dos 2 lados, chegamos de cara para o goleiro com facilidade. Às vezes a gente não finalizava, ou não atravessava a bola com precisão, ou não tomava a melhor decisão no último passe. Mesmo assim fizemos um bonito gol com o Marlon. E eu falei justamente sobre isso. Se nós não fizermos muitos gols, a gente passar uma verdade com relação a estar mais equilibrado, estar mais convicto no espaço, estar mais equilibrado para não dar contra-ataque, porque foi o que nós mais analisamos no Capitão Poço. Ela é uma equipe que tomou muitos gols no primeiro jogo, mas ela agrediu muito o jogo que houve na Curuzu. E contra todos os adversários é um time que agride, que contra-ataca, que ataca também. Né? Então, assim, ao passo que eles não compactam com todo mundo, se o time não tiver equilibrado ou se não terminar bem a jogada, eles têm muitos jogadores para contra-atacar. Então, eles nos criaram algumas ameaças ali no primeiro tempo, mas no segundo tempo, acredito que a gente controlou do início ao final. Eles tiveram um chute na direção do gol, que foi uma falta ali da intermediária. Depois teve 2, 3 bloqueados à frente da área. Então, assim, por mais que nós não conseguimos fazer muitos gols, mas no segundo tempo a gente controlou, ficou com a bola e criamos de maneira natural algumas oportunidades. Poderíamos ter feito mais gols, né? Mas futebol, quando a bola não bate na rede, às vezes traz um pouquinho mais de ansiedade, né? De qualquer forma, nós vencemos o jogo 2-0. Eu acho que não era um jogo para 1-0, quiçá para 2. Né? Poderíamos ter feito mais gols. Aquela oportunidade que eles tiveram também era uma oportunidade que eles poderiam ter feito um gol. Mas, enfim, feliz pela vitória. Fizemos 2 gols, não sofremos nenhum. A equipe está 10 jogos de invencibilidade, é importante ressaltar isso. Eu acho que, novamente, a gente conseguiu criar muito, com muita clareza, com muita... no automático. Só tivemos alguns desequilíbrios no primeiro tempo. A gente não está jogando contra ninguém, tem que valorizar o adversário também. Né? Eu nunca enxergo nenhum jogo como fácil. Se a bola não entra, passa um pouco mais de apreensão. Né? Até o final do jogo ali, nós estávamos vencendo o jogo de 1-0, mesmo que podia ter sido bem mais. Né? Mas, enfim, parabenizar também o adversário que nos incomodou em alguns momentos e fiquei feliz pelo segundo tempo. A gente controlou o jogo, todos os atletas que entraram muito bem, a gente teve pleno domínio do segundo tempo. Claro que se esperava mais gols, mas eu acho que temos muita coisa boa para tirar proveito dessa partida também. Finalizamos bastante, novamente tivemos muita posse. Fizemos um gol de bola parada, o Rossi é um baixinho, mas que ataca bem no jogo aéreo, se apegar às boas coisas, e mais uma vez vamos aí para um jogo decisivo, que é a semifinal.
Eu acho que o técnico, às vezes, ele pensa uma coisa e já não depende dele o jogador render ou não, né? Tem aquele dia que você, em qualquer segmento da vida, não acorda bem, não está bem. E alguns jogadores hoje acabaram não rendendo. Del Valle não rendeu, né? Agora, por outro lado, você ganhou o André, que entrou muito bem, um jogador de qualidade, um jogador que sabe distribuir a bola. E também o PK, que continua aparecendo bem, né? Continua tendo essa convicção. Quando o jogador tem convicção, ele cresce mais ainda. É o que está acontecendo com o PK. E o que você pensou quando montou o meio de campo com o Leandro Vilela, com o Marlon e o Matheus? Te fizeram aquilo que tu esperava? Na verdade a gente deu continuidade, né? Esses jogadores eles vêm jogando uma sequência. Como eu falei, no primeiro tempo, por mais que nós criamos e chegamos várias vezes, hoje estava faltando um pouquinho de lucidez, um pouquinho assim, faltou um pouquinho mais de convicção nas ações, né? E como nós não fizemos, só fizemos um gol, né? E a expectativa é que você venha aqui para fazer muitos gols, o futebol é muito difícil, temos que valorizar o adversário que estava fazendo um jogo da vida também, né? Sonhando aqui em fazer um crime aqui contra o Paysandu, com o estádio lotado, então se entregam muito. E como nós demoramos a fazer os gols, gera um pouquinho de ansiedade, mas com relação ao meio, o meio que fez um grande jogo na última partida, né? Hoje tivemos novamente mais bons momentos, fizemos a entrada de um jogador novo que acabou de chegar, que você falou que foi valoroso, né? Essa troca, eu não analiso o jogo só por quem inicia, é um volume total da partida. Você vê, o Edilson entrou faltando 5 minutos, teve 7 de acréscimo, ele jogou quase 15 minutos, né? E deu para ele fazer ali boas jogadas no final da partida. Então, assim, sempre tem muita coisa para melhorar. Como você mesmo falou, tem dia que a coisa vai estar mais afiada. Por exemplo, o Rossi saiu cara a cara com o goleiro, deu uma cavadinha ali, bateu no defensor. Se a bola tivesse entrado, era 2-0 no primeiro tempo. Ia ficar uma impressão que a gente fez um excelente primeiro tempo. Eu acho assim, nós estamos criando muitas ações no automático já, apesar do pouco tempo de trabalho, as coisas vêm fluindo no automático, sobretudo as nossas triangulações, tabelas pelos lados do campo, por exemplo. Porém, quando a bola, você perguntou o que faltou, talvez um pouquinho mais de eficácia para o placar ser mais elástico, porque as jogadas foram criadas. Se você pegar e picotar os melhores momentos do jogo, nós criamos inúmeras ações aí de último terço do campo, que poderia ser revertido mais em gol, né? Porém, como nós fizemos um placar, digamos que, né, 2 gols, fica aquela mensagem que poderia ter sido mais. Mas estou extremamente feliz, futebol é coisa séria, futebol é difícil, vencer é difícil. Né? Às vezes, o que eu falei no intervalo, nós estamos com a bola, nós estamos criando, mas se a bola não bater na rede muitas vezes, o jogo fica perigoso. Né? O jogo ficou perigoso no segundo tempo da minha, porque nós estávamos com o controle, mas a bola não bateu na rede, entrando ali entre aqueles 3 pauzinhos ali. Mas, enfim, nós temos que ter tranquilidade, nós temos que hoje, assim, uma coisa que quando termina e nós vencemos 2-0, nós ficamos com a bola, nós carimbamos, nós tivemos, né, paciência para trocar passe, nós chegamos com naturalidade no início do jogo, uma atravessada ali do Brian, né, que por pouco o Nicolas não faz o gol, depois teve aquele outro passe que a bola foi na trave, né, teve uma do Borazzi, né, chances claríssimas, jogadas bem desenhadas, que a gente costurou de um lado do outro, foi na linha de fundo, deu voltando, poderia naturalmente ter sido 4, 5 gols ali, né. Mas, enfim, eu fico feliz pelas jogadas e, obviamente, sempre cobrando para a gente não dar brecha, estar sempre atento para aproveitar mais as oportunidades. Você percebe que chega no momento que aqueles jogadores que estão entrando, como você fala, já começam a pedir passagem, esse é um problema, é uma dor de cabeça boa, como o pessoal diz, né, que o técnico tem, você já começa a perceber isso? Claro, assim, eu fico feliz pelo grupo que nós estamos montando, o dia a dia de trabalho tem sido muito proveitoso, os jogadores estão dando uma resposta e tem que gerar competitividade interna, né? Todo mundo tem que estar atento, tem que estar pronto, são muitos jogos em sequência e é uma dor de cabeça que é redundante falar isso, né? Essa questão, às vezes, um jogador fica um pouquinho mais chateado porque está tendo menos minutos, mas o que eu quero mesmo é ter essa preocupação, né? Passar a noite pensando como que eu vou fazer, porque já tem muita disputa, né? Tem competitividade no elenco, os jogadores chegando cheio de vontade, cheio de disposição, os que estão também estão trabalhando bastante. Daqui a pouco, a depender do jogo, da estratégia, eu poder fazer trocas por conta da estratégia, por conta da característica, porque nós vamos ter vários jogadores aí, no mínimo 2 por posição. Né? Então isso é importante para a gente, tem que gerar competitividade para estar com a equipe forte, são muitos jogos, tem que trocar marcha, vai ter dia mais difícil, quando você troca 5, o time pode dar um up, né? Pode dar uma reviravolta dentro da partida, é uma coisa que a gente prega muito, terminar os jogos em alta, mais uma vez os jogadores que entraram e mantiveram o nível, até melhoraram um pouco. Ô, Luizinho, tudo bom? Boa noite, Rodolfo aqui do Grupo Liberal de Comunicação. Luizinho, eu tenho uma questão minha, né, que é com o jogador medalhão que vem aqui para Belém. Ano passado, o Paysandu trouxe jogadores conhecidos no cenário nacional
E quem decidiu foi a galera que chegou, um Boraz, que veio do interior do Rio Grande do Sul, outros jogadores que não estão mais aqui, o Edilson, o Brian, que vieram sem ter esse cartaz. O Rossi, quando ele chega aqui em Belém, eu fiquei meio, putz, será? Um cara que jogou no Bahia, Vasco, brilhou, né? Em Série A, Série B do Campeonato Brasileiro, mas para mim hoje ele é o principal jogador do Paysandu. E eu até fiz uma pergunta para ele, que o gol é a magnitude do futebol, é o momento que todo mundo olha para ti, que a imprensa olha para ti, que a televisão fecha em ti, que os patrocinadores aparecem, mas ele abriu mão disso e deu uma moral para o Giovani, que não vem num momento muito bom. Teve um momento também no jogo, logo no final, que ele pediu pro Martínez, fica aí, segura aí, não vai, mostra a moral dele. Eu queria que tu falasse dessa importância hoje do Rossi, né? Que é um paraense que brilhou no futebol e é um torcedor do Paysandu no gramado. Eu acho que diferente dos outros exemplos que você deu, o Rossi ele vem para cá com 31 anos, não tem histórico de lesão, é um jogador muito saudável ainda, então acho que desmistifica um pouquinho essa... O Rossi ele sai de um grande clube do Brasil como o Vasco, naturalmente ele tinha mercado em alguns clubes da Série A, não tenha dúvida disso, o jogador mesmo já externou isso pra gente, ele vem para cá porque nos sonhos dele ele queria voltar aqui ainda com condições de dar resultado, de dar uma resposta, de ainda ter saúde para jogar. Então acho que o Rossi é um caso à parte, o Rossi já tem 7 gols, né? Começa a fazer 90 minutos em sequência. Eu acho que o caso do Rossi é um caso diferente. Ele tem uma identificação com o clube, ele é da região, ele vem novo para cá. É um jogador com 31 anos, com o lastro que ele tem, sem histórico de lesão, sem cirurgias mais graves. Então é um jogador que ainda pode entregar muito, né? O Paysandu teve a felicidade de ter um jogador com a capacidade dele, mas ainda com saúde, né? Então por isso que ele está conseguindo dar uma resposta, porque ele é um jogador que ainda sustenta, aguenta. Né? O lastro dele é capaz de dar essa resposta que ele está dando. Né? É um jogador que você vê ele muito engajado, né? Com o grupo, com o clube, né? Com a torcida, com a camisa. É um jogador que tem nos ajudado bastante. E com relação ao Giovani, eu discordo que ele não vem bem. A gente não pode caracterizar um jogador só quando ele inicia. O Giovani sempre vem entrando bem. Né? Desde o clássico aqui, que ele entra, faz o gol, ele sempre tem contribuído. O jogo lá do Manaus, que ele entra bem, bate um pênalti com muita qualidade. É um jogador que sempre entra, consegue ditar o ritmo, fazer o jogo dele. Mas então, eu te pergunto, desculpa, até por ele levantar o Giovani no momento do gol. Entendi. Eu confesso que naquele momento ali eu estava chamando questão. Outros atletas já para organizar taticamente, eu não venho isso aí. Mas é bom os jogadores se apoiando, né, passando uma mensagem da importância que ele também tem, como os demais. Uma outra questão, Luizinho, o que me chama a atenção é essa melhora do setor de defesa do Paysandu. Lógico, logo quando tu chega no Paysandu, tu fala, eu vou primeiro arrumar a casinha do Paysandu. E a gente observava, a gente não é treinador, mas a gente está no futebol, a gente via aquele problema no lado esquerdo e na proteção, no meio de campo. Eu queria que tu falasse sobre isso, sobre esse teu trabalho com esse setor de defesa do Paysandu e a resiliência com os jogadores, como o próprio Dinho acabou de citar, que o PK, que está numa linha crescente. Bom, eu fico feliz por isso. Assim, nós não vamos conseguir vencer todos os jogos, humanamente ou profissionalmente impossível, né? Todas as equipes elas oscilam, mas nós estamos felizes com a resposta que os jogadores estão dando. Também nem todos os jogadores vão jogar bem em todos os jogos, né? Eu tenho que ter um equilíbrio com relação a isso. Fico feliz com o feedback que você deu. Realmente assim, nós tomamos 2 gols lá no São Raimundo, num jogo muito atípico, aconteceu muita coisa que a gente não controla, terminamos o jogo com 2 a menos, enfim. Mas a equipe realmente ela tem se mostrado equilibrada, né, entre ter a bola e não dar muita oportunidade para o adversário. Por exemplo, uma coisa que me incomodou e eu os cobrei no intervalo foi justamente, assim, para nós termos a bola, ou nós temos que ser eficazes nas finalizações, ou temos que ser intenso na reação pós-perda e nas faltas táticas. Como a gente é uma equipe que anda muito para frente, que tem atacado com 5 no último terço, se você não tiver essa capacidade de reagir e fazer muitas faltas, você se torna uma equipe vulnerável. E é justamente isso que a gente vem tentando fazer. Ser uma equipe que consegue jogar, mas não é uma equipe vulnerável aos contra-ataques do adversário. Por isso que eu falo, o adversário, nós tivemos um momento crítico, eles fizeram aquelas 2 finalizações dentro da área, que eles poderiam, inclusive, ter feito um gol ali, mas as outras, eles finalizaram muito do meio do campo, muito da intermediária, né? Quando tinha bola já finalizava de qualquer maneira, a qualquer custo. A nossa equipe, ela tem sido equilibrada, porque a gente tem jogado muito alto. Se você pegar o segundo tempo, o Quintana, o PK e o Ramon, muitas vezes eles estão jogando no meio de campo, e tem muito campo aqui. Para fazer esse tipo de jogo tem que estar bem organizado, bem equilibrado, é uma coisa que eu dou muita atenção.
né? Daqui a pouco nós vamos pegar equipes com poderio técnico forte, que a gente vai precisar se testar também, né, num bloco médio, um bloco baixo e ser forte nas transições, mas no momento a gente está assumindo essa condição de protagonista, de tentar jogar dentro do campo do adversário, ter a bola sem ser vulnerável. E fico feliz, 2 jogos sem tomar gol é importante. Agora, no momento, né, de decisão, Campeonato Paraense, já vem uma Copa Verde e tem o início de um Campeonato Brasileiro da Série B. Como é que vai ser esse trabalho com esse grupo? Porque são 2 decisões, são 2 momentos decisivos e um momento de início da principal competição do Paysandu no ano, que é essa Série B. Bom, nós temos que, assim, é desgastante para todo mundo, mentalmente, para a gente que também está no comando. Eu prefiro falar uma coisa de cada vez, um jogo de cada vez. É claro que um jogo prepara para a sequência. O objetivo agora é recuperar esses 3 dias para o jogo da terça-feira, para que a gente possa, né, trabalhar muito para merecer vencer a partida e cravar aí, né, Deus nos abençoar, né, a gente fazer por onde, trabalhar firme, com humildade, com os pés no chão, respeitando o adversário que vier para a gente cravar aí mais uma final na temporada. E aí sim, aí nós vamos pensar na estreia da Série B. Depois da estreia da Série B, aí sim nós vamos pensar na Copa Verde. Não é muita coisa, né, em pouco tempo, é o que a gente vem conversando internamente. Eu não falo do que vem pela frente, é só o próximo jogo, né, porque é numa distração como essa que a gente pode perder o time da coisa. Eu acabei de dizer, hoje nós criamos inúmeras oportunidades, nós poderíamos ter tido um jogo muito mais tranquilo e a bola demorou um pouquinho para entrar, sobretudo ali no segundo tempo, né? Nós estávamos vencendo o jogo por 1-0, era jogo único, né? Um empate não dava vantagem, então não tem jogo fácil, temos que estar concentrados na próxima partida para a gente não perder a concentração no próximo passo. Um passo de cada vez. Boa noite, Luizinho, tudo bom? Wagner Andrade, do canal Redação Bicolor. Para falar sobre o Rossi. Depois de um primeiro tempo muito bom, né, do Rossi, ele passou o segundo tempo para o lado esquerdo. Qual foi a explicação, né? Porque haja vista que no primeiro tempo ele foi muito bem e no segundo tempo ele não teve todo aquele rendimento, apesar do gol, né? Pois é, mas assim, foi decisivo, né? Um jogador sempre perigoso, um jogador muito lúcido, né? Ficar com um golaço que ele fez, um tempo de bola absurdo, mostra a capacidade que ele tem de definir dentro da área, né? Vai ter jogos que alguns vão aparecer menos, mas vai ser letal, vai ser pontual, vai fazer um gol que nos dá uma vitória, né? E assim, terá jogos que nós vamos ter uma regularidade maior de todos os jogadores que iniciam. Daqui a pouco, né, alguns vão ser mais irregulares e os jogadores que vão entrar vão dar um up na equipe, né? Faz parte. Mas hoje o Rossi foi pontual, né? Fez o gol ali que trouxe tranquilidade para a gente. Não ficar com esse momento positivo aí, né? A partida ela tem 100 minutos, às vezes o jogador ele oscila durante ela, ou às vezes a gente segura um jogador em campo justamente por essa capacidade de terminar bem uma jogada, você acreditando que alguma bolinha que sobrar ali ele vai colocar para dentro. Tem muito esse feeling também do treinador, né? Feliz que ele ficou dentro de campo e terminou ali a partida com um golaço, né? Agora para falar sobre o André Lima. O André Lima que entrou e já entrou muito bem na partida. Seria aí mais uma pulga atrás da orelha do técnico? Mais uma ótima opção que nós temos, né? Um garoto jovem, um garoto com personalidade, né? Vinha numa sequência muito boa e contribuiu hoje com a nossa vitória.